Bom dia, cursistas. Aqui professor Eduardo, falando agora sobre o final da nossa sessão de orientação sexual e gênero. Então, o início desse trabalho é com esse texto, né, sobre homofobia, em que ele descreve os estudos feitos sobre a relação entre homossexualidade e homofobia. Então, esse pequeno vídeo é para a gente falar um pouco sobre isso, porque o texto do jornal não vai a fundo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco dessas pesquisas. A pesquisa mais relevante, uma das mais relevantes, é essa aqui. A tradução do título é: será que a homofobia é associada com a excitação homossexual? Então, a ideia da pesquisa foi a seguinte: os autores investigaram o papel da excitação homossexual em grupos de homens que se admitiam heterossexuais. Ou seja, todos esses homens se diziam heterossexuais, mas alguns deles se diziam homofóbicos. Então, o grupo era de 35 homens heterossexuais homofóbicos e 29 homens não homofóbicos também heterossexuais. Então, eles foram classificados em grupos com base nos scores, né, do índice de homofobia, é um índice aqui feito por esses autores de 1980. E esses homens então foram expostos a estímulos eróticos, ou seja, eles viram filmes, alguns, se eu não me engano, de 3 ou 4 minutos, e esses filmes eram entre um homem e uma mulher transando, entre duas mulheres transando e entre dois homens transando. Ou seja, estímulo erótico, heterossexual, homossexual e entre duas lésbicas. E então, eles monitoraram a circunferência peniana. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas basicamente se chama pletismógrafo, em que eles medem se tem alguma excitação no pênis quando a pessoa é exposta àquela imagem ou àquele filme, no caso. Então, o que aconteceu como resultado foi: ambos os grupos mostraram aumento da circunferência peniana, portanto, excitação peniana, quando os filmes eram heterossexuais, ou seja, quando era um homem e uma mulher tendo sexo no filme. Todos os grupos mostraram excitação quando eram homossexual feminina, ou seja, duas mulheres tendo sexo no filme. Agora, apenas os homens homofóbicos mostraram aumento no pênis, ou seja, mostraram ereção do pênis, quando foram expostos a cenas de homossexualismo masculino. Bem, então, esse tipo de estudo ele foi reproduzido de várias formas diferentes, mas a ideia por trás é a mesma. É que os homens homofóbicos eles têm excitação sexual ao serem expostos a cenas homossexuais com homens. Portanto, eles têm algum grau de desejo homossexual. Aqui, a ideia é um pletismógrafo peniano ou falometria. É a medida do fluxo sanguíneo do pênis, que é uma medida aproximada a, digamos, uma quantificação da excitação sexual, ok? Então, tem duas formas de você fazer essa medida. Uma delas é com uma câmara de ar volumétrica, então basicamente é um balão que é colocado ao redor do pênis, e à medida que o pênis cresce, ele expulsa o ar de dentro desse balão e você mede a quantidade do ar que foi expulso. Essa é extremamente sensível. E a outra é por um transdutor circunferencial. Então, basicamente, é uma espécie de anel que ele tem mercúrio ou uma outra liga de metal, que é índio e galho, e ele é colocado ao redor do pênis.
e ele pega também movimentações de sangue e aumento da circunferência do pênis com alguma precisão. Então esses foram os dois métodos usados pelos estudos. Ok? Então a partir dessa apresentação a gente vai agora fazer algumas discussões no fórum. Um abraço, até breve.